Exatamente porque o aluno do ensino médio tem essas duas fases extremamente marcantes, a gente precisa olhar um pouquinho o que eu posso esperar dele, uma aprendizagem no ensino médio. Essa palavra inédita aqui é bem importante, quer dizer, é aqui que eu percebo, ou que eu trabalho de fato esse nível de competências quando eu dou ao aluno situações que sejam novas. Quando eu simplesmente peço para ele, faça de novo aquilo que eu já fiz, eu, professor, já resolvi 3 problemas, agora eu dou mais um, que ele tem que fazer a mesma coisa que eu já tinha feito, ou que ele já fez na tarefa de casa, ou que ele já fez antes, eu não estou trabalhando aqui. É quando ele se depara com uma situação nova. Quando é que isso vai acontecer efetivamente? No Enem, certamente, ele vai ter uma situação inédita. Que eu saiba, eles não costumam repetir as questões do Enem de uma prova para outra. Eu posso ter feito todas as questões do Enem, que caíram desde que o Enem existe. A que ele vai ter naquele dia é inédita para ele. Então, nesse momento, ele vai ter que trabalhar num nível de complexidade alto. Você conseguir solucionar uma questão inédita não significa que você vai conseguir solucionar uma outra também inédita. Não significa. Mas te torna mais apto, mais hábil para isso? Nós estamos falando de 2 coisas diferentes. Eu estou dizendo que eu tenho um menino que tem o cérebro pronto para adquirir competências de nível mais alto e que essas serão solicitadas numa prova do Enem. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a escola teria que trabalhar nos 3 níveis para que esse cérebro adquira essas habilidades que vão ser postas em jogo em qualquer situação inédita, inclusive as do Enem. Eu entendo a pergunta dela quando, por exemplo, à medida que ele tem esse domínio, mesmo ele se deparando numa questão do Enem nova para ele vai ter a facilidade, porque ele já tem esse treino, esse hábito, isso desenvolvido. Sim, ele vai ter muito mais facilidade em desenvolver a questão. Sim, eu queria... Então, o que eu tinha entendido, desculpe se eu entendi errado, é que se fizer todas as questões do Enem com os meus alunos, eles estarão preparados para o próximo Enem. Não, né? Então, eu queria falar de 2 pesquisas que envolvem isso. Uma é quem mais fala desses níveis de complexidade, quem trouxe isso à baila foi o pessoal do PISA. Então, e eles estruturaram esses níveis para a elaboração das provas de matemática. Só que eles estruturaram, quando eles estruturaram um modelo cognitivo de pensamento. Então, o que a prova do PISA ajuda a gente a entender? Qual é o problema? O problema é que um aluno que resolve questões de reprodução, não necessariamente ele resolve as outras. Quer dizer, quem resolve problemas no nível da reflexão, resolve no nível da conexão e resolve no nível da reprodução. Mas o contrário não é verdadeiro. O que determina isto é a aula, não é a prova, é a aula. Por isso que muitas vezes o aluno diz para você, o que você deu na aula não caiu na prova, porque às vezes você dá uma aula no nível da reflexão, da reprodução, e a sua prova ou está na conexão ou está na reflexão. E aí ele não vai alcançar. Eu vejo às vezes escolas preocupadas em montar um currículo que, tá bom, para ele chegar aqui, eu vou decompor isso em grãozinhos pequenininhos, então na educação infantil eu vou pedir para ele cantar a galinha do vizinho porque ela vai gerar análise. Não é desse modo, né? E depois, a construção de uma competência se dá de modo individual. Lá vem o nosso amigo Piaget, né? Então, o que eu tenho que dar como escola são as condições do lado de fora para que aquele cérebro desenvolva essas competências. Alex, você queria fazer uma pergunta? Não pergunta exatamente, é só um comentário. Posso? Pode. Você não quer se apresentar, Alex? Eu vou falar só um pouquinho mais ou menos da minha entrevista e me perguntaram o que era sobre a empresa. E eu falei que eu tinha pesquisado sobre a empresa, procurei no site e eu falei que eu adorei a ideia, porque realmente você não encontra no mercado de trabalho uma empresa que se preocupe
com as escolas e com a educação das crianças. E como eu tenho 18 anos, eu saí, vamos dizer, ontem do ensino médio. Terminei ano passado. Então eu sei exatamente o que mais ou menos os alunos passam e até vocês, professores. Então eu posso dizer assim, muitos alunos não têm uma relação muito legal com os professores. Eu já fui representante da minha escola na direção da Educação Leste 5, que eu moro na Zona Leste, e lá tinha uma sala mais ou menos desse tamanho, só que um pouco maior, e tinha cada representante de aluno, e todos falaram uma coisa que realmente eu acho que não só lá, mas também acho que nas escolas de vocês têm. Qual é o maior problema dos alunos com a matéria de matemática? Eu tenho medo de perguntar para o meu professor de matemática. Por quê? Ele vai brigar. Ele sempre fala, se vira, a matéria tá aí. Se vira, vai tentando e não sei o quê. Mas é como elas falaram, uma coisa muito legal. É um treino. Nós temos que sempre colocar nossa mente em treinamento. É claro que a gente não vai sair daqui pensando em tudo. É claro que a gente precisa de um incentivo, de um treinamento, de como até mesmo pensar sobre esse problema na matemática. Foi bonitinha, não foi ensaiada.